Olá, boa tarde a todos. Bom, estamos aqui para a nossa quarta aula aqui de Introdução à Engenharia Geotécnica e hoje a gente vai falar um pouco sobre a geologia aqui do estado do Paraná, né? Como que são formadas o escudo rochoso, aqui as rochas que a gente tem por aqui, né? Em cada planalto, no litoral. Os solos também que são constituídos aqui, a parte mais próxima aqui da superfície terrestre, né? E também os tipos de formações geológicas, os três tipos de formações geológicas aí predominantes aqui no Paraná, tá? Os três principais aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o histórico aí, dos tipos de rochas do Paraná, quanto tempo que são formadas essas rochas aí, tá bom? Então as rochas do Paraná, elas foram compartimentos distintos e abrangem um extenso intervalo aí de tempo geológico. Então ela tem idades aí de até 2,8 bilhões de anos e foram se formando até hoje. Então a gente tem aí até sedimentos, rochas sedimentares presentes aí que foram formadas mais recentemente, tá? Na Baixada Litorânea, Serra do Mar e no Primeiro Planalto, que é a parte aqui de Curitiba, né, essa parte Primeiro Planalto, que mais alto, né, depois desce ali para a Serra do Mar, Baixada Litorânea, encontram-se aí as rochas magmáticas e as metamórficas mais antigas. Então aí essas mais antigas de 2,8 bilhões de anos, tá? A gente tem aí um escudo nessa parte com rochas cristalinas aí bem antigas, né? E elas são recobertas aí também parcialmente por sedimentos recentes, tanto de origem marinha quanto de origem continental, né? Então, por intempéries aí do mar e também aí de água, né? Uh, ar e gelo que possa ter ocorrido aí, todas essas intempéries sedimentado e criado essas rochas sedimentares, tá bom? Já o segundo planalto, que é um pouquinho mais baixo que aqui o primeiro planalto, né? Depois vai ter um mapa explicando onde que é cada planalto, cada tipo de formação, no próximo slide aqui. Ele constitui a faixa de afloramento, né, dos sedimentos da era paleozoica da bacia do Paraná, tá? E sobrepostos a esses sedimentos ocorrem as rochas vulcânicas de idade aí do período Mesozoico, tá? Do grupo ali da Serra Geral, e formando o terceiro planalto, recobertos por sedimentos cretáceos ali no noroeste do estado, tá? E sedimentos recentes aí também ocorrem em todas as regiões, então aí rochas aí rochas sedimentares com um tempo mais presente aí, tá? Com um tempo mais recente, que foram constituídas mais recentemente. Então a gente tem aqui principalmente os vales dos rios, além de outros tipos de depósitos consolidados, principalmente perto de rios, exatamente por conta da intempérie aí que a água causa, né? Então, a gente tem aqui aquele mapinha que eu falei. Aqui, né, a gente tem o terceiro planalto paranaense, que está todo em verde, tá? Só tem essa diferenciação entre verde, porque aqui a gente tem principalmente formado por rochas sedimentares, e aqui no terceiro planalto mais verdinho, a gente, verde mais escuro, a gente tem aqui as rochas vulcânicas basálticas. No segundo planalto aqui, como a gente viu ali, a gente tem as rochas sedimentares, tá? E aqui no terceiro planalto, no primeiro planalto, perdão, e no litoral paranaense, aqui na Serra do Mar, no litoral, a gente tem aquelas rochas ígneas e metamórficas. E quais que são os tipos de solo que a gente tem aqui no Paraná, não é? A gente tem principalmente 8 tipos de solos que são constituídos. A gente tem aqui os latossolos, os neossolos, os argissolos, os nitossolos, os campssolos, os gleissolos, os espodossolos e os organossolos. Eu vou passar uma definiçãozinha, né? Mostrar algumas imagens de cada um, mas seria interessante vocês decorarem essa parte aqui, né? Os principais solos paranenses, uma parte bastante importante aí, tá? Então vamos lá primeiramente para os latossolos. Ah, a gente tem aqui, olha só, onde que estão cada um desses 8 tipos de solo. Então a gente pode também ter uma mistura desses dois tipos de solo. Por exemplo, a gente tem aqui ó, os gleissolos mais organossolos nesse azul aqui, tá? A gente tem todo o mapa aqui que vocês vão poder ver onde que está cada tipo de solo e cada conjunto de solo também, né? Quando possui esses dois tipos de solo juntos, tá?
Então a gente tem aqui primeiramente os latossolos. O que são esses latossolos? São os solos aí mais profundos, ou seja, aqueles que geralmente a gente tem aí mais de 2 metros aí de profundidade. Eles são bem drenados, né? Então a água escoa bem desses solos. E a gente tem um acúmulo aqui de argila no horizonte B, tá? Que é esse horizonte aqui. Então a gente tem aqui vários tipos de horizontes, né? A gente tem o horizonte A, que é esse mais próximo aqui da superfície terrestre, um horizonte B e alguns solos também um horizonte C, tá? Que são mais perto ali das rochas, da rocha-mãe, tá? E eles são bastante intemperizados, então passaram por várias intempéries e geralmente tem aí baixa fertilidade. Os neossolos, que são esses solos aqui, a gente só tem um horizonte A e um horizonte C. Então o horizonte C está aqui e a gente já tem o horizonte A aqui em cima deles. Então são solos rasos em estágio inicial aí de evolução, apresentando mais comumente apenas o horizonte A sobre o horizonte C ou sobre a rocha de origem. Então talvez não tenha nem o horizonte C, pode ser já direto na rocha de origem. E por que eles são solos rasos, com pouca espessura? Exatamente porque eles estão aí em estágio inicial, né? Estão se formando. Então, eles têm essa profundidade menor, tá? Temos aqui os argilossolos, os argissolos, perdão. O próprio nome já diz, né? A gente tem aqui nesse horizonte B bastante argila. Só que aqui, no horizonte A gente tem predominância aqui de areia. Então, eles são solos aí profundos, tem de 1 a 2 metros aí de profundidade. Como eu disse, tem acúmulo de argila no horizonte B, que é esse daqui. E o horizonte mais superficial do solo, o horizonte A, possui mais areia que o horizonte subsuperficial, que é o B, né? Muito sujeito à erosão por esse motivo, ou seja, por conta de a gente ter aqui as areias, né, que são solos não coesivos, a gente tem aí essa facilidade de erosão desses solos. Vamos aqui agora para os litossolos. A gente tem aqui dois horizontes, né, o horizonte A e o horizonte B, e eles são solos aí caracterizados pela presença do horizonte B, cujos agregados, aí, os grãos, apresentam em sua superfície um brilho característico. Não sei se dá para ver aqui na imagem esse brilho característico, né? E eles são bem profundos, aí, tem de 1 a 2 metros, e eles têm uma boa drenagem da água. Já os cambissolos, a gente tem a imagem aqui do lado, né? São solos geralmente pouco profundos, tem aí no máximo 1 metro e até 50 centímetros, né? Em que apresentam o horizonte B, esse horizonte aqui ainda está inicial de formação. Então, por isso que eles são pouco profundos, né? Porque como a gente está aí nesse estágio inicial de formação desse solo, a gente tem uma pouca espessura. Mais para frente, né? Daí, quando tiver um estágio aí, mais avançado de formação, a gente vai ter aí solos mais profundos. Eles são solos aí bem drenados e se caracterizam como solos de encostas. Então, a gente tem bastante encosta aí em paisagens com declives maiores, né? Os gleissolos, eles têm essa cor aí bastante acinzentada, né? Então, a gente chama aí de superfície gley, ou horizonte gley, né? Esse tipo aí de formação aqui, tá? Eles são solos que apresentam horizonte de superfície, ou seja, B ou C, de cor acinzentada, denominado horizonte gley, que eu falei. Então, esse C aqui é o horizonte gley. São desenvolvidos em ambientes com grande quantidade de água. Como eles são desenvolvidos nessas grandes quantidades de água, eles são solos aí destinados à preservação, exatamente por conta da preservação da água, tá? A gente tem aqui os espolossolos, que são solos bastante arenosos aí, com bastante acúmulo de matéria orgânica e óxidos de ferro no horizonte B, tá? Que é esse horizonte aqui. A gente vê até uma cor um pouquinho mais escura aqui. Sua drenagem é variável, então, determinando a fragilidade ambiental. A gente vê aqui que a gente também tem água aqui, né? E aqui está um solo bastante seco, então essa drenagem aí é bastante variável. Temos aqui os organossolos, né, que apresentam elevados conteúdos de material orgânico, então por isso que devem ser bastante preservados aí, e ele tem essa cor bastante escura, né, são solos, como a gente já disse, um material orgânico bastante grande. Geralmente quando a gente tem esses materiais orgânicos, a terra aqui fica mais escura, tá? Como eu disse, é cor muito escura na superfície do solo.
eles são mal drenados, então eles acumulam bastante água, então eles não drenam bem a água, tá? E a gente vê aqui nesse mapinha os tipos de formações geológicas aqui do Paraná, né? A gente tem então a formação Guabirotuba, que é essa, vamos dizer assim, meio rosinha aqui, tá? Na região de Curitiba, região de Tijucas do Sul, que a gente vai ver. A formação Alexandra, que nem está nesse... nem está especificado aqui na legenda, nem está incluso nesse mapa, porque é uma região bem pequena ali, na região de Alexandra, em Guaratuba. Em Guaratuba não, em Paranaguá, tá? E a gente também tem bastante aqui, essas formações aqui tem sedimentos recentes, que é o restante dessas formações, tá? Então, a gente tem as três principais aqui, as formações, né? A formação Guabirotuba, a formação Alexandra e os sedimentos recentes. A formação Guabirotuba é bastante importante, que é aqui da região aqui de Curitiba, né? Ocorre nas regiões de Curitiba e Tijucas do Sul, como eu já disse, e a sua deposição se deu após sucessivas fases erosivas. Então, a gente teve erosão, que desenvolveu a superfície ali do Alto Iguaçu, seguido por uma fase erosiva de clima úmido, né? Então, a gente teve um clima bastante úmido, que causou as intempéries e a sedimentação ali, que secou essa superfície. Então, posteriormente, iniciou-se a deposição, né, em ambiente semiárido, com chuvas torrenciais, formando alguns depósitos constituídos por tanto argiletos, sarcósios, depósitos rudáceos e margas. Então, se vocês quiserem ver aí esses tipos de formações, é bastante interessante, vocês podem procurar algumas imagens aí na internet. Temos ali a formação Alexandra, né, tanto que a gente tem aquela parte ali, indo para a praia, né, da Alexandra Matinhos, exatamente dessa região aí, tá? Com pequena expressão, tanto que não está ali no mapa, tanto que não está representado no mapa, como coloquei ali. Ocorre na região da Alexandra, município de Paranaguá, sendo constituída por depósitos de caráter continental, originados do intemperismo das rochas cristalinas da Serra do Mar, que eu falei que tinha as rochas cristalinas, a gente teve ali a ação das intempéries, e se depositou ali na região de Alexandra, do município de Paranaguá. A sua base é arenosa, rudácea, com arcósios também, rudácea e arcósios também temos ali na formação Guapirutuba. A gente também tem areia, bastante areia, né? Areia grossa, média e fina, e com presença de seixos e cascalhos também. E por último aqui a gente tem os sedimentos recentes, né? Que são aqueles com idade inferior aí a 1,8 milhões de anos, a gente fala recentes, né, mas 1,8 milhões de anos, até por conta da formação aqui do Paraná, né, que a gente tem aí de até 2,8 bilhões de anos, né. Então, 1,8 milhões, nesse tempo todo de 2,8 bilhões, é bem curto. Eles recobrem parcialmente as rochas da bacia e do escudo, né. São originados por erosão e deposição dos produtos de intemperismo mais antigas, né. O processo formador é hidráulico deposicional, então, com a água, né, ele se deposita aí, fluvial no interior do continente, então, perto dos rios, que a gente já tinha falado até agora há pouco, sobre essa questão da erosão por conta dos rios, condicionado às calhas de drenagem dos rios e algumas planícies de inundação. E marinha deltaico na faixa litorânea, né, é meio óbvio essa parte aí, na região litorânea, né. A gente tem depósitos de terraços aluviares, né, não sei se vocês lembram da aula passada dos solos, ou da aula retrasada dos aluviões, né, que são aqueles solos que são transportados por água, né, mais antigos, e com o avanço do processo erosivo, a gente tem ali a deposição desses solos, né, e temos aluviões mais recentes aí. A gente tem os depósitos coluviais, que a gente também já viu na última aula aqui, que é esses colúvios, ou os talos, né, ocorrem localmente em encostas e são provenientes de movimentos de massas. Sua formação teve início ali no período quaternário e permanece ocorrendo devido ao avanço do temperismo, erosão e retrabalhamento de sedimentos e rochas pré-existentes. Então, a gente já tem as rochas aí que estão sofrendo o processo de temperismo, erosão, né, e formando aí esses depósitos coluviais, tá? E esse foi o resumo da nossa aula, nossa quarta aula, né? Aula 4 aqui. E até a próxima aula.